Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui professora de Física Laís Correia e hoje vamos resolver uma questão da CBMERG 2025. É a questão número 41. A questão diz assim: considere o texto a seguir para responder as questões 41 a 43. Ao realizar um atendimento, uma ambulância do Corpo de Bombeiros precisou estacionar em uma ladeira, onde o atrito não é desprezível, mantendo-se em repouso, como ilustra a imagem. A sirene dessa ambulância emite som com velocidade de 330 metros por segundo em uma frequência de 550 Hz. E seus dois faróis dianteiros, que estão associados em paralelo, possuem cada um potência de 48 watts e são alimentados por uma bateria de 12 volts. Questão 41. Admita que a tendência natural de movimento da ambulância seja a descida e que as forças de contato normal e paralela à superfície da ladeira atuam sobre esse veículo. O sentido da resultante das duas forças de contato pode ser representada pelo seguinte vetor. Bom, pessoal, a primeira coisa que a gente tem que fazer é realizar o diagrama de forças, né? Então aqui a gente tem uma ambulância, ela possui uma massa, então consequentemente uma força-peso, certo? Sempre vertical, sentido para baixo. Então a primeira força que a gente vai desenhar, peso. Ok? Temos também, já que ela está sobre uma superfície, né, apoiada sobre uma superfície, a força normal, né, que age, que ela é perpendicular à superfície, ou seja, forma um ângulo de 90 graus, ela sai de dentro da superfície, né? Aqui a força normal. Então ele fala aqui, ó, da força normal e paralela à superfície da ladeira. Ele está querendo falar aqui do atrito, né? Ele fala que o atrito não é desprezível. Então, se aqui, pessoal, o carro ele está em repouso, tá? Se a gente solta o freio de mão, o que acontece? Ele tende, né, a descer a ladeira. Então, a força de atrito é uma força contrária ao movimento, ou uma força contrária à tendência do movimento, que no caso aqui está agindo para cima, já que o corpo tende a descer. Aí você vai falar, mas ele está em repouso, existe uma coisa chamada atrito estático. A gente tem dois tipos de atrito, o estático e o dinâmico, ok? Então, nesse caso aqui, força de atrito estático para cima. Não precisa decompor Px e Py aqui, porque ele só quer a resultante das forças de contato. Então, essas forças, né, que o solo está agindo sobre o caminhãozinho, é a normal e a FAT. O que eu vou fazer aqui? Vou representar o caminhãozinho por esse bloquinho aqui, tá? Imagina que ele é o caminhãozinho. Vou desenhar só a normal e a FAT. A FAT não tá para cima? O que eu fiz? Eu tirei ela lá do solo, que eu desenhei ela no solo, e coloquei ela aqui nesse pontinho, no centro da ambulância, tá bom? Então aqui tá a normal e aqui tá a FAT. Aí a gente traça as paralelas. Tracei a paralela de FAT aqui, ó. Paralela, e vou traçar a paralela da normal aqui. Geralmente, pessoal, as paralelas a gente faz pontilhado. Prontinho. Aí a força resultante vai ser esse pontinho aqui de encontro entre as duas paralelas. Aqui, ó, força resultante. Então, a força resultante entre a normal e a força paralela à superfície da ladeira, ou seja, a normal e a força de atrito, corresponde aqui, ó, a força inclinada para cima, letra B. Ok? Pessoal, a gente poderia se aprofundar um pouquinho mais nessa questão, falando do somatório vetorial, considerando as forças. A gente ia ver uma questãozinha em relação a essa inclinação. Mas não vou entrar em detalhes aqui, tá bom? Basicamente isso, você desenha a normal, desenha a força de atrito e traça a força resultante desenhando as paralelas. Tá bom, pessoal? É isso. Questão número 42. A questão diz assim: considere o texto a seguir para responder as questões 41 a 43. Ao realizar um atendimento, uma ambulância do Corpo de Bombeiros precisou estacionar em uma ladeira, onde o atrito não é desprezível, mantendo-se em repouso, como ilustra a imagem.
A sirene dessa ambulância emite um som com velocidade de 330 metros por segundo, em uma frequência de 550 Hz, e seus 2 faróis dianteiros estão associados em paralelo, possuem cada um potência de 48 watts e são alimentados por uma bateria de 12 volts. Questão 42. O comprimento de onda do som em metros emitido pela sirene da ambulância é de... Bom, pessoal, primeiramente vamos colocar aqui os dados. A gente tem a velocidade. A sirene emite som com velocidade de 330, a velocidade do som. Temos a frequência, que é 550 Hz, ou seja, está no sistema internacional, tudo certinho, medida de frequência, tá bom? E aí ele que pergunta aqui o comprimento de onda, que nós chamamos de lambda. Pessoal, vamos revisar aqui rapidamente. Essa aqui é a equação da velocidade da onda, a equação fundamental da ondulatória, que diz que a velocidade é igual a comprimento de onda vezes a frequência. Isso aqui é uma outra forma que ela pode ser escrita, tá? Onde a velocidade tem que estar no sistema internacional metros por segundo, comprimento de onda em metros e a frequência em hertz, tá bom? Esse aqui é um print do meu e-book de equações, tá, pessoal? Conteúdos de física completo para Enem, vestibulares, concursos militares nível médio. O link está fixo aqui nos comentários, caso você tenha interesse de conhecer. Então é essa equação aqui que nós vamos utilizar para resolver esse problema. Então eu sei que V é igual a lambda vezes F, ou seja, 330 é igual a lambda vezes 550. Quem está multiplicando passa para o outro lado, dividindo 330 sobre 550. Corto os zeros, 33 dividido para 55 vai dar 0,6 metros. Resposta, letra C. Vou marcar aqui para vocês tirarem o print. Tá bom, pessoal? É isso. Questão número 43. A questão diz assim: considere o texto a seguir para responder as questões 41 a 43. Ao realizar um atendimento, uma ambulância do Corpo de Bombeiros precisou estacionar em uma ladeira onde o atrito não é desprezível, mantendo-se em repouso, como ilustra a imagem. A sirene dessa ambulância emite som com velocidade de 330 metros por segundo, em uma frequência de 550 Hz, e seus 2 faróis dianteiros estão associados em paralelo, possuem cada um uma potência de 48 watts e são alimentados por uma bateria de 12 volts. Questão 43. A intensidade da corrente elétrica em amperes que se estabelece em cada farol dianteiro do veículo é igual a... Bom, pessoal, vamos colocar esses dados aqui, tá bom? Ele me dá a potência de cada um, 2 faróis, 48 watts cada. Falou para mim a tensão da bateria, 12 volts, certo? E o comando da questão está me pedindo a corrente elétrica aí em amperes, né? Então tá tudo no sistema internacional direitinho, né? Então, pessoal, para isso a gente teria que relembrar aqui uma equação que ela cai demais em todos os vestibulares e concursos, que é a potência igual a tensão vezes a corrente elétrica, onde a potência é dada em watts, a tensão em volts e a corrente em amperes, tá bom? Então essa daqui nós vamos utilizar, tá, pessoal? Esse aqui é mais um print do meu e-book de equações. O link está fixo aqui nos comentários, caso você tenha interesse de conhecer, e lá também consta todas as outras equações da potência que pode vir a cair aí no seu concurso, tá bom? Então essa daqui que nós vamos utilizar. Potência é igual a U vezes I. Tem gente que chama de PU, tem gente que chama de PIO, bota o I na frente, o U depois, PIO, né, para poder lembrar as equações. Eu não vejo problema nisso, tá, pessoal? Só que a questão é que vocês têm que saber o que significa cada grandeza e suas respectivas unidades, né, para você saber aplicá-la, tá bom? Então, 48, por que 48? Que ele pede em cada farol, né?
igual a U, que é 12, vezes I. Quem está multiplicando, passa dividindo. 48 dividido para 12. I vai ser igual a 4 amperes. Resposta, letra D. Vou marcar aqui para vocês tirarem o print. Tá bom, pessoal? É isso. Questão número 44. A questão diz assim: considere o texto a seguir para responder às questões 44 e 45. Em uma operação de resgate realizada em uma represa, um bombeiro partiu do repouso e desceu por um tubo vertical, percorrendo uma distância de 5 metros. Ele atingiu o piso horizontal com velocidade de 3 metros por segundo e entrou na viatura que o transportou até o local do resgate. Ao chegar à represa, esse bombeiro mergulhou a uma profundidade de 12 metros. Para cálculos relacionados a esse contexto, são admitidos os seguintes valores: gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, densidade da água 10 ao cubo quilograma por metro cúbico, uma atmosfera igual a 10 a quinta newton por metro quadrado. Questão 44. O módulo da aceleração média em metros por segundo ao quadrado, ou seja, um sistema internacional, experimentada pelo bombeiro em seu deslocamento até alcançar o piso horizontal, é igual a... Bom, pessoal, vamos anotar aqui alguns dados. Ele deu vários dados que também são relacionados à questão 45. Vamos anotar os dados referentes a essa questão. Dados. A gente tem aqui velocidade inicial igual a zero, porque ele afirma que, partiu do repouso. Isso significa que a velocidade inicial é igual a zero. Então, ele atingiu o piso com a velocidade de 3 metros por segundo, ou seja, a velocidade final, 3 metros por segundo. Ele fala para a gente também que ele percorreu uma distância de 5 metros. Aí, depois aqui, ele já vai para outra questão do mergulho, então já é relacionado a outra questão, tá bom? Então ele fala assim pra gente: qual é o módulo da aceleração média experimentada pelo bombeiro? Ou seja, ele quer aceleração em metros por segundo ao quadrado. Bom, pessoal, é uma questão de movimento uniformemente variado, né? Uma questão de cinemática. Então, para isso, a gente pode utilizar a equação de Torricelli. Já que ele não fala nada de tempo, fala de deslocamento, velocidade e pede aceleração, essa equação é mais fácil do que as funções horárias da velocidade e dos espaços que envolvem tempo. Por exemplo, o V igual a V0 mais AT, o S igual a S0 mais V0T mais AT ao quadrado sobre 2. Essas equações envolvem o tempo. E aqui não, a equação de Torricelli nos ajuda a encontrar a aceleração só tendo o ΔS e as velocidades. Então fica mais fácil utilizando esta equação, tá? Lembrando que esse aqui é mais um print do meu e-book de equações, tá, pessoal? O link tá fixo aqui nos comentários, caso você tenha interesse de conhecer. Tem todo o conteúdo de cinemática para Enem, vestibulares e concursos militares. Aliás, todos os conteúdos de física do ensino médio. V ao quadrado, velocidade ao quadrado, igual a V0 ao quadrado, mais 2A ΔS, ok? Então, a velocidade final nós temos, já está no sistema internacional. Velocidade inicial temos também. Aceleração estamos buscando. E o ΔS nós temos que é 5 metros. 3 ao quadrado, 9. 0 ao quadrado é 0, então não vou colocar ele aqui não. 2 vezes 5, 10. Quem está multiplicando, passa dividindo. A igual a 9 sobre 10. A igual a 0,9 metros por segundo ao quadrado. Resposta, letra B. Vou marcar aqui para vocês tirarem o print. Tá bom, pessoal? É isso. Questão número 45. A questão diz assim: em uma operação de resgate realizada em uma empresa, um bombeiro partiu do repouso e desceu por um tubo vertical, percorrendo uma distância de 5 metros, foi o dado que nós usamos na questão anterior. Ele atingiu o piso horizontal com uma velocidade de 3 metros por segundo e entrou na viatura que o transportou até o local do resgate. Ao chegar à empresa, esse bombeiro mergulhou a uma profundidade de 12 metros. Para cálculos relacionados a esse contexto, são admitidos a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado,
Densidade da água, 10 ao cubo, quilograma por metro cúbico, e uma atmosfera, 10 a quinta newton por metro quadrado. Questão 45. A pressão em newton por metro quadrado que atua no bombeiro na profundidade indicada corresponde a... Bom, pessoal, vamos relembrar o conceito de pressão absoluta, tá? Lembrando que esse aqui é um print do meu e-book de equações, conteúdos de física completo para Enem, vestibulares e concursos militares nível médio, sempre conceitos, equações, unidades de medidas, conversões. O link está fixo aqui nos comentários, caso você tenha interesse de conhecer. Então aqui, para a gente resolver esse problema, a gente vai usar o conceito de pressão absoluta ou pressão total. A pressão é igual à pressão total, à pressão atmosférica, né, que está agindo aqui na superfície, mais a pressão que nós chamamos de pressão hidrostática, que é a pressão que atua na pessoa no fundo do mar, né, ou seja, quando ele está a uma profundidade H. Então, essa pressão hidrostática é dada pela densidade do líquido, vezes a gravidade, vezes a altura. Tudo tem que estar no sistema internacional para que essa pressão saia em newton por metro quadrado, tá bom? Então, a pressão atmosférica, nós não podemos utilizar a atmosfera. Nós temos que utilizar o newton por metro quadrado. Ele lá já dá para a gente o equivalente. A densidade tem que estar em quilograma por metro cúbico, a gravidade em metro por segundo ao quadrado e a altura em metros, tá? Então temos que respeitar todas as unidades no sistema internacional. Vamos anotar os dados aqui? É sempre interessante, pessoal, colocar os dados, porque através dos dados você vê o que você precisa converter e onde você vai colocar cada item na equação que você vai utilizar. Então vamos lá. Ele fala que a profundidade H é de 12 metros. A gravidade, para utilizar, 10 metros por segundo ao quadrado. A densidade, eu vou botar como D mesmo, da água, 1.000 quilogramas por metro cúbico, ou seja, já está no sistema internacional. Se ele tivesse dado em grama por centímetro cúbico, você teria que converter. Uma atmosfera, ou seja, ele já me dá a pressão atmosférica, ou seja, de uma atmosfera, é 10 a quinta. 100.000 newtons por metro quadrado. Ah, mas por que eu não posso usar um? Porque aí você vai estar fora do sistema internacional, tá bom? Então, nós temos todos os dados, falta encontrar essa pressão indicada na figura aqui, né? Essa figura, pessoal, é do meu e-book também, tá? Pressão igual a pressão atmosférica mais dGH. Pressão, que eu quero saber, a pressão total, é igual à pressão atmosférica, que é 10 a quinta, mais a densidade da água, que é 10 ao cubo, vezes a gravidade, que é 10, vezes a altura, que é 12. A pressão vai ser igual. O 10 a quinta, pessoal, eu vou escrever como 1 vezes 10 a quinta, que é a mesma coisa, tá? Que tem umzinho escondido aqui. Mais 12 vezes 10. Repito a base, aqui tem umzinho escondido. Repito a base e somo os expoentes, porque é uma multiplicação. 10, 3 mais 1, 4. Eu não posso somar potências de base 10 assim com um expoente diferente. Então, o que eu tenho que fazer? Colocar tudo na mesma base. Eu vou colocar aqui para 1,2. Eu vou botar vírgula aqui. O que vai acontecer? Aqui vai vir para 5. Entendeu? Por exemplo, aqui está 12,0. Eu vou puxar uma casa aqui para a esquerda, aí aqui sobe uma. Vai ficar 1,2 vezes 10 a quinta, tá bom? Você poderia também passar aqui para 10 a quarta. É só você colocar 10 vezes 10 a quarta, porque volta a ser 10 a quinta, entenderam? A ideia é colocar tudo na mesma base. Pode fazer do jeito que você achar melhor. 1 mais 1,2, 2,2 vezes 10 a quinta. Então temos a alternativa. Newtons por metro quadrado, sistema internacional, resposta, letra D. Vou marcar aqui para vocês tirarem o print. Só questão de pressão cai demais, tá? Não deixem de revisar a pressão absoluta, pressão hidrostática. Tá bom, pessoal? É isso. Questão número 46. A questão diz assim: uma peça recuperada após um incêndio foi analisada por meio de uma lente convergente, capaz de conjugar uma imagem de modo a ampliar em 15 vezes as dimensões do objeto que está posicionado. O objeto está posicionado entre o seu centro óptico e o seu foco
principal. Sabe-se que o perito que realizou a análise posicionou a peça a 4 centímetros de distância do centro óptico da lente. A distância focal da lente em centímetros é aproximadamente de... Bom, pessoal, olha só, esse aqui é um print do meu e-book de equações. Lá tem todas as posições possíveis que o objeto possa estar em relação à lente convergente e à lente divergente. Eu já peguei o print aqui relacionado a essa situação específica, tá? Se você tiver interesse de conhecer, o link está fixo aqui nos comentários. Tem toda a parte de óptica geométrica, desde lentes, espelhos esféricos, espelhos planos, tá bom? Mas vamos lá. Pessoal, a lente convergente ela é representada dessa maneira, com as setinhas para fora, tá vendo? Coloquei aqui a lente convergente. Esse aqui, pessoal, eu chamei de C. O C ele é mais usado para os espelhos esféricos, tá? Muita gente, em alguns livros didáticos, vem como A, ponto antiprincipal, mas ele também é conhecido como centro de curvatura, tá? Então, mas vou botar o ponto antiprincipal do objeto e da imagem, tá bom? Então, é o seguinte, aqui o objeto ele fala que ele está posicionado entre o centro óptico, esse aqui é o centro óptico da lente, e o foco, tá? Então, ele está posicionado aqui. Então, se você traçar os raios notáveis, a gente tem incide em paralelo, reflete no foco, aí faz o prolongamento, incide no centro óptico, reflete sobre o próprio centro óptico, faz o prolongamento. Então a imagem, ele fala que ela foi ampliada em 15 vezes. Então é mais ou menos esse esquema que está acontecendo. A imagem vai ser virtual, direita e maior que o objeto, ok? Então vamos anotar os dados aqui para a gente entender o que está acontecendo. Então, a gente já sabe que a lente é convergente. Ele falou que a imagem é ampliada em 15 vezes. Isso quer dizer que o aumento linear é 15, ok? Sabe-se que o perito realizou a análise e posicionou a peça, ou seja, posicionou o objeto a 4 centímetros de distância do centro óptico. Então, a distância do objeto até o centro óptico, a gente chama de P, que vai ser 4 centímetros. E a distância da imagem até o centro óptico é P', tá bom? Aí ele me pergunta aqui o comando da questão, qual é a distância focal da lente em centímetros? Pessoal, eu vou resolver essa questão de duas formas para vocês, tá? Uma mais fácil, mais rápida, você souber uma equação ali que ela é estratégica, e a outra um pouquinho mais extensa, mais completa, tá ok? Você vai chegar na resposta das duas formas. Então, olha só, vamos revisar rapidamente aqui. Pessoal, olha só. Aumento linear transversal, é uma questão de aumento linear. Aqui acabei tirando o print, pessoal, da parte de espelhos esféricos, mas lá tem tudo de lente também, tá? Esses aqui são prints do meu e-book de equações. Como eu falei, o link está fixo aqui nos comentários, caso você tenha interesse de conhecer conteúdo completo de óptica geométrica para vocês lá, para vestibulares e concursos militares, nível médio, ok? Aumento linear é igual a I sobre O, que é o tamanho da imagem dividido pelo tamanho do objeto. Ele não fala nada disso lá pra gente. É igual a menos P'. P' é a distância da imagem até a lente, no caso aqui, tá? Dividido por P. P é a distância do objeto até a lente, tá? Então a gente poderia usar. Essa daqui a gente usa de duas em duas, ou essa com essa com essa, ou essa com essa. E a gente tem essa equação aqui, que nem sempre os alunos estudam, que é uma equaçãozinha que a gente trabalhando essas duas aqui, a gente chega nela, tá? Então ela é mais rápida de resolver. Aumento linear igual a distância focal dividido pela distância focal menos P, que P é a distância do objeto até a lente, tá? Então se você utilizar essa daqui, você encontraria rapidamente, porque você tem o aumento linear e tem o P, tá? Mas eu não lembrava dessas, só lembrava dessas, porque essas aqui são mais comuns nos livros didáticos. Aí você poderia usar também a lei de Gauss, 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Então a gente vai fazer das duas formas, tá? Usando essa que é a mais rápida e usando essas duas aqui associadas, tá legal? Essas duas aqui caem demais também. Se você lembrasse, aumento linear igual a F sobre F menos P. Aumento linear é 15. A distância focal na lente convergente é positiva, então é F mesmo, dividido para F menos P, que é 4. Né? Aqui eu vou multiplicar cruzado, tá? Aqui é como se tivesse umzinho imaginário aqui, tá? Vai ficar F igual a 15, que multiplica F menos 4.
Aí aqui, ó, pessoal, você tem que fazer a distributiva, não pode esquecer, tá? Cuidado para não multiplicar o 15 só pelo F. 15F menos 15 vezes 4, 60. Passo para cá diminuindo, F menos 15F igual a menos 60. Menos 14F igual a menos 60. Multiplico por menos 1, os dois lados fica positivo. Vou continuar aqui, tá? 14F igual a 60. Quem está multiplicando passa dividindo. F igual a 60 sobre 14. F vai ser igual a 4, aproximadamente, né? 4,28. Aí, olhando as alternativas aqui, o mais próximo é o 4,3. Resposta, letra A. E 4,3 centímetros. Vou marcar aqui. E se vocês quiserem aguardar um pouquinho, só para eu marcar aqui, eu vou fazer para vocês de outro jeito, tá bom? Vou fazer para vocês também do outro jeito, porque vocês estão aqui para praticar, né, pessoal? Caso vier no próximo concurso, cair questões parecidas, né? Vocês estão com bastante prática. Agora nós vamos utilizar as duas equações que eu falei com vocês, a do aumento linear, aquelas mais comuns, e a lei de Gauss, ok? Então, vamos começar assim. Aumento linear é ', a menos P' sobre P. Por quê? Eu tenho pela lei de Gauss, vou escrever aqui rapidinho, que 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Eu quero descobrir a distância focal. Ele me dá o P, mas aí eu não tenho P', então eu tenho que descobrir através dessa equação, tá bom? Então, 15 igual a menos P' dividido por P. Quem é P? P, 4 centímetros, distância do objeto até a lente. Multiplico o cruzado, 15 vezes 4 vai dar 60, igual a menos P', multiplico por menos 1 para ficar positivo, P' igual a menos 60 centímetros. Agora sim eu posso usar a lei de Gauss. Aí eu tenho que 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. 1 sobre F eu quero descobrir quem é a distância focal. 1 sobre P nós já vimos que P vale 4, mais 1 sobre P', o P' é negativo. Pessoal, eu vou manter esse negativo aqui, tá? Olha só o jeito que eu resolvo, pessoal. Cada um resolve de um jeito, tá? Tem gente que tira o mínimo, múltiplo comum. Eu multiplico toda a base. Olha só como eu faço. F vezes 4 vezes menos 60. Você vai falar, isso tá ficando estranho. Fica tranquilo que no final isso aqui tudo vai cortar, tá bom? Acompanhem comigo aqui, vê se vocês acham mais fácil. Se não, podem fazer do jeito de vocês. Quando eu passo isso aqui dividindo por F, o que acontece? Sobra o que está do lado, porque o F corta com F. Então, por exemplo, eu vou interagir isso com isso, F corta com F, sobra só o 4 vezes menos 60. Como aqui em cima é 1 para todo mundo, você pode escrever aqui de uma vez. Você não precisa anotar aqui em cima, como se estivesse tirando um mínimo, já pode anotar ele aqui de uma vez. Aí eu vou interagir isso com isso, o que é comum? O 4 vai cortar com 4. O que vai sobrar? O F e o menos 60. Que está igual a depois do igual. Mas isso aqui interage com isso. Isso aqui não é comum? Isso corta com isso. O que sobra? O F vezes 4. Isso aqui agora não serve mais para nada para mim. Vou continuar o cálculo normalmente. 4 vezes menos 60 vai dar menos 240. Menos 60 vezes F, menos 60F. Mais F vezes 4 dá 4F. Prontinho, viu? Pessoal, eu acho que é mais fácil fazer assim, tá? Mas você pode fazer do jeito que você preferir. Menos 240 vai ser igual. Menos 60F mais 4F vai dar menos 56F. Multiplico por menos 1, vai ficar 240 igual a 56F. Quem está multiplicando passa dividindo. 240 dividido para 56 vai dar o mesmo resultado. F aproximadamente 4,28 centímetros. F, a gente vai marcar lá a letra A, que é a mais próxima, 4,3 centímetros. Resposta a letra A também.
Vou marcar aqui para vocês tirarem o print. Aí você fala, essa aqui é muito mais demorada. Mas às vezes é necessário fazer por ela, pessoal. Nem sempre ele vai te dar o aumento linear, vai te dar o P, assim, entende? Como ele facilitou aqui para a gente poder usar aquela equação direta. Muitas vezes a gente tem que trabalhar realmente com as outras, então pratiquem, tá bom? Aqui, nesse caso aqui, ele facilitou bastante porque ele deu todas as informações para a gente conseguiu usar essa equação aqui e a gente resolve de forma mais rápida. Tá bom, pessoal? É isso. Questão número 47. A questão diz assim: para conter um incêndio no terraço de um prédio, inicialmente o canhão de água de um caminhão dos bombeiros é mantido a uma inclinação constante. Sabe-se que a altura entre o ponto B de saída da água e o solo é de 4 metros, ele é dessa altura aqui. E que a altura máxima que o jato de água atinge, representada pelo ponto A, altura máxima, é de 26 metros, como ilustra o esquema. Aí tá aqui o esquema, né, pra gente ver. Aí aqui tá o ponto mais alto, o ponto aqui que vai sair, né, vai sair o jato de água. Só que a gente tem que observar uma coisa, até antes de terminar de ler a questão, olha só. Esse aqui vai ser o nosso ponto de referência, a gente não vai considerar essa altura aqui, tá? Então o que vai acontecer? Não tem 26 metros tudo, não tem 4 metros esse pedacinho, então a gente tem que tirar, ó, 26 menos 4, 22 metros. Então isso quer dizer que a altura que nós vamos considerar a máxima aqui, que vai daqui até aqui, que é a nossa linha de base, a nossa linha de referência, até o ponto mais alto, é 22 metros, tá? Isso que você tinha que ter atenção. Considerando a resistência do ar nula, isso já ajuda bastante, a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, a velocidade mínima da água ao ser esguichada pelo canhão nessa situação em metros por segundo é aproximadamente de... Essa questão gerou muitas dúvidas em muitos alunos, né? Porque ao considerar essa questão da velocidade mínima, ele considerou o Vx igual a zero. No movimento oblíquo, nós temos a seguinte situação, né? Nós temos a velocidade aqui, que faz uma angulação θ com essa linha de base que nós fizemos aqui, certo? Faz uma angulação θ aqui. Vamos chamar de V. Aí a gente tem as decomposições, Vx e Vy. Aí a gente tem o Vy, que é na vertical, mais ou menos, tá, pessoal, o desenho? E aqui Vx, que é na horizontal, sendo que Vx é o mesmo em todo o movimento. E Vy, quando chega no ponto mais alto, ele vai diminuindo, né? Ele vai diminuindo porque ele está subindo, ele está indo contra a ação da gravidade, o Vy. Então, ele vai diminuindo o seu vetor até chegar a zero. Vy aqui em cima é igual a zero, no ponto mais alto. Tá? Então, ele vai diminuindo o vetor, era maiorzinho, aí vem aqui diminuindo, diminuindo. Esse aqui é o Vy. E o Vx é igual para continuar o movimento na horizontal. Só que aqui ele não nos dá o ângulo de saída, ele não nos dá o alcance, então ele nos dá pouquíssima informação para encontrar esse Vx. Então, quando ele fala de velocidade mínima da água, ele está querendo considerar que esse Vx vai ser zero. E a gente vai considerar somente o Vy. Considerando somente o Vy, a gente tem uma situação de movimento vertical, lançamento vertical do guincho. Mas a gente vai resolver dessa forma, tá bom? Bom, para isso a gente vai relembrar algumas equações que são interessantes. Aqui eu coloquei algumas equações, né? Que estão lá no meu e-book de equações já prontinho para vocês, do lançamento vertical e do movimento oblíquo. Tem todas as equações para todos os lançamentos, horizontal, vertical e oblíquo, tá? Mas aqui eu vou chegar com vocês que eu acho que vai ser mais fácil, já que essa situação aqui ela tá um pouquinho atípica. Não vejo motivo, de repente, eu não vou falar para vocês, tem um perguntando, essa questão é possível de anulação? Eu creio que não, tá? Era uma questão de interpretação, mas não era tão simples de enxergar isso não, tá bom? Mas vamos lá. Vamos usar Torricelli, como nós usamos na questão anterior, tá? Eu acho mais fácil para resolver aqui. Então, a gente tem que velocidade ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A ΔS. Eu falo para os alunos, não costumam decorar muito as equações do movimento vertical, oblíquo e horizontal, não. Tenta chegar nelas. Algumas são meio chatinhas e demoram para chegar. E aí, essas sim, você vai precisar ter em mente.
Mas, na maioria das vezes, as normais vêm da função horária da velocidade, V igual a V0 mais AT, função horária dos espaços, S igual a S0 mais V0T mais AT ao quadrado sobre 2, e da equação de Torricelli, tá bom? Então, tenta lembrar essas três que você vai conseguir desenvolver bem o problema. Lembra que eu falei, vamos fazer ele para VY, tá? Agora a gente vai fazer em termos de altura e vamos fazer para VY. O que acontece aqui? V ao quadrado é a velocidade y aqui, tá? No ponto mais alto. E aqui é a velocidade aqui no ponto inicial, tá? Então vamos descobrir essa velocidade y no ponto inicial. Vamos descobrir primeiro a equação, né? Para depois jogar os valores. V ao quadrado, lembra, V aqui é o V final, aqui é o V inicial. Então V final y é 0. 0 ao quadrado igual a VY ao quadrado, que nós vamos fazendo para VY, mais 2 vezes aceleração. Pessoal, aceleração. A gravidade, ele fala para considerar a gravidade como 10. A gravidade age de cima para baixo, né? Para o centro da Terra. Então, o que vai acontecer? Se o corpinho, se a água está subindo, ela está contra a gravidade. Então, a aceleração é negativa. Menos G. Vezes ΔS agora, como a gente está falando de vertical, vamos chamar ele de H por ser altura. Então, 0 igual a VY ao quadrado menos 2GH. Vou passar isso aqui lá para o outro lado, positivo. 2GH igual a VY ao quadrado. Então, eu tenho que H igual a VY ao quadrado sobre 2G. Essa equação aqui, ela vai servir para altura máxima, porque o V aqui é 0, VY é 0 somente no ponto de altura máxima, tá bom? Então chegamos na equação. Caso você não lembrasse de jeito nenhum, eu não lembro a equação, mas você lembrava de Torricelli, então é só interpretar o problema, tá bom? Beleza. Então agora nós vamos jogar os valores nessa equaçãozinha que nós acabamos de encontrar. Eu só estou fazendo devagar porque a maioria dos alunos não lembram essas equações do movimento da cinemática, tá? Então eu estou mostrando aqui como chegar de forma rápida, tranquila, deduzindo aqui pelo próprio problema, tá? Então vamos lá. A altura máxima vai ser igual a VY ao quadrado dividido por 2G. Aí a altura máxima eu tenho, que é 22. Se você usasse 26 já era. Lembra que é o nosso ponto de referência aqui, ó, essa linha de base aqui, 22. VY é a velocidade mínima que nós estamos querendo encontrar, porque se ele está falando que a gente está interpretando, né, que Vx é 0, mas eu vou falar sobre isso. VY ao quadrado dividido por 2 vezes 10. 22 igual a VY ao quadrado sobre 20. Multiplico o cruzado, VY ao quadrado vai ser igual a 22 vezes 20, que vai dar 440. VY vai ser igual a raiz quadrada de 440. VY vai ser aproximadamente 21 metros por segundo. Vai dar 20,97, tá? Que é aproximadamente 21 metros por segundo, né? Porque a gente tem que usar aproximado aqui, né? Ele fala aproximadamente, né? Então, pessoal, é o seguinte, se a gente for considerar esse vetor V ao quadrado aqui, V ao quadrado vai ser igual a VY ao quadrado mais VX ao quadrado, ou seja, hipotenusa ao quadrado igual a soma do quadrado dos catetos. Aqui é V, aqui é Vx, aqui é Vy. Hipotenusa ao quadrado igual a soma do quadrado dos catetos. Tá? Então, o que acontece aqui? Para essa velocidade mínima da água, ele está considerando Vx como 0. Também não tem nem como a gente calcular Vx aqui, tá bom? Então, se Vx é 0, Vy é 21 metros por segundo. Então, Vy sendo 21 metros por segundo, a resposta é a letra B. Bom, pessoal, é isso. Questão número 48. A questão diz assim: para resgatar uma vítima, 2 bombeiros precisam entrar pela janela de um apartamento. Para isso, utilizaram o cesto da plataforma giratória do caminhão. Sabe-se que o centro do cesto está localizado a 16 metros do centro giratório. Então, aqui está o centro giratório, que vai ser o ponto de referência, e o cesto está a 16 metros dele.
e que essa plataforma tem uma inclinação de 30 graus em relação à direção horizontal. Observe o esquema. Admita que os 2 bombeiros e o cesto formam um conjunto com massa de 0,3 tonelada e que apenas a plataforma giratória homogênea tem a massa de 0,6 tonelada. O torque resultante desse sistema em Newton vezes metro é aproximadamente igual a uma questão de torque. A primeira coisa que a gente tem que fazer é desenhar as forças que estão agindo, tá bom? Então ele fala pra gente que esse conjunto aqui tem massa de 0,3 tonelada, então ele tem uma força peso, sempre vertical, sentido para baixo. Vai ser o peso do conjunto. E também vai ter o peso da plataforma, que age aqui no centro dela, tá bom? Em direção ao solo também. Então a gente tem as forças peso aqui agindo para baixo, para a gente poder calcular esse torque, esse momento, tá bom? Peso do conjunto e aqui o peso da plataforma, tá bom? Então vamos calcular esse valor desses pesos. Então a gente tem aqui, vamos colocar como dados. Peso é massa vezes gravidade. Ou seja, se eu tenho a massa que tem que estar em quilos, né, a gravidade em metro por segundo ao quadrado, eu acho o peso. Então, vamos lá. A massa do conjunto é 0,3 tonelada. Para eu passar isso aqui para quilo, eu tenho que multiplicar por 1000, porque uma tonelada tem 1000 quilos. Então, é só multiplicar por 1000. Então, a massa do conjunto vai dar 300 quilos. Tá? Então, o peso do conjunto vai ser a massa vezes a gravidade, 300 vezes 10. Então, o peso do conjunto vai dar 3.000 newtons. Então, aqui é 3.000 newtons. Agora, vamos ver a massa da plataforma. A massa da plataforma é 0,6 tonelada. Então, mesma coisa, para passar para quilo, eu tenho que multiplicar por 1000. Massa da plataforma, 600 quilos. Então, peso da plataforma vai ser a massa vezes a gravidade. Então, 600 vezes 10. Então, o peso da plataforma vai ser 6.000 newtons. Ótimo. Então, pessoal, é o seguinte, primeira parte do problema a gente fez. Só que o momento, né, vamos relembrar aqui rapidamente a equação do momento força, do torque, né? O momento tem gente que chama o torque sim, como tal, tá? Eu gosto de chamar como M de momento, ok? Então, nós vamos utilizar aqui que o momento, força ou torque, é igual a força vezes a distância. Então, essa aqui que nós vamos utilizar. Mas que distância é essa? A força nós já sabemos que é a força peso do conjunto e a força peso da plataforma. Mas e a distância? Aí você tem aqui o 16 metros, certo? Então, olha só. 16 metros é a distância total, vou botar de verde. 16 metros é essa distância toda aqui, ok? O peso da plataforma, lembra que eu falei para você que está exatamente no centro da plataforma? Então, isso quer dizer que essa distância aqui é 8, é a metade. E essa distância aqui é 8, é a outra metade. Ok? Vou botar aqui. 8 metros, 8 metros, tá bom? Tá ficando um pouquinho embolado, né? Então, eu vou desenhar mais ou menos aqui do lado, tá? Para não ficar. Quando eu fecho aqui, pessoal, se eu fechar aqui, eu tenho um triângulo retângulo, ok? Lembra que eu falei que tudo tem 16 metros? Aí a gente traçou aqui, ó, a metade e ficou 8 e 8. Aqui ficou 8 e aqui ficou 8. Só para não ficar embolado ali, 8 metros, 8 metros. Nós temos um ângulo de 30 graus. Pessoal, é a mesma coisa, tá? Só passei para cá para não ficar embolado. Porque a gente está vendo as distâncias, vocês podem confundir com as forças que eu botei aqui. Então, o que acontece? A gente tem que descobrir, eu vou botar de vermelho, essa distância aqui até o peso P, peso da plataforma, e temos que descobrir essa distância aqui até o cesto. Eu vou chamar de D1 e D2. Aqui é D1
e aqui é D2, ok? Então, para isso, eu vou analisar os dois triângulos retângulos, né? Esse pequenininho aqui e esse grandão aqui, tá bom? Então, vou fazer aqui pequenininho. O seno, ele é o cateto oposto sobre hipotenusa, certo? Aqui não tem 90 graus. Eu tô analisando esse primeiro aqui, tá, pessoal? Eu quero D1, quero só esse pedacinho aqui. Então, o cosseno do ângulo é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, o cosseno de 30 graus vai ser igual. Cateto adjacente é D1. Hipotenusa é 8. Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, que é igual a D1 sobre 8. Vou multiplicar cruzado. 2D1 igual a 8 raiz de 3. D1 vai ser igual a 8 raiz de 3 dividido por 2, que vai ser 4 raiz de 3. Bom, eu não botei aqui para não ficar embolado, mas é só dividir por 2, o 8 vai dividir com 2, vai dar 4, tá bom? Então, vou fazer a mesma coisa do cosseno também, só que agora para esse grandão aqui. Todinho aqui, ó. Tá? Agora vai ser para o grandão. Eu vou mudar de cor até. Cosseno de 30 vai ser igual a D2, que é a distância toda aqui embaixo, dividido pela hipotenusa, que é 16, agora ela todinha. Raiz de 3 sobre 2 igual a D2 sobre 16. Multiplico cruzado. 2D2 igual a 16 raiz de 3. Quem está multiplicando passa dividindo. D2 vai ser igual a 16 dividido por 2 vai dar 8. 8 raiz de 3. Então, descobri D1 e descobri D2. Vou fechar aqui. Prontinho, agora sim eu posso fazer o momento força. Nós não sabemos que o momento força é força vezes distância? Então, vamos lá. Momento 1 vai ser igual a força 1, distância 1. Momento 1 ou torque 1, tá? Chama como você preferir. Igual a força 1. Vou chamar a força 1, pessoal. Vou considerar que seja aqui, tá? A plataforma. É da plataforma, tá? Então, M1 vai ser igual ao peso da plataforma, que vai ser 6.000, vezes a distância 1, que nós calculamos, 4 raiz de 3. Momento 1 vai ser igual a 6.000 vezes 4, vai dar 24.000 raiz de 3, tá? A unidade aqui é Newton vezes metro. Newton metro. Agora vamos para o momento ou torque 2. Só chama como vocês estiverem acostumados, tá? Força 2 vezes distância 2. Vamos fazer agora para o conjunto. Momento 2 vai ser igual a força 2. Quem é força 2? É o peso do conjunto. 3.000 vezes a distância em relação ao ponto de referência. Esse aqui é o ponto de referência, tá? Então, em relação ao ponto de referência, D2 vai ter 8 raiz de 3 metros. Momento 2 vai ser igual a 3.000 vezes 8, 24.000. Mesma coisa. Newton vezes metro. Mas o que ele está pedindo no comando da questão? O torque resultante. Resultante, a palavra resultante vem de quê? Somatório, total, né? Então, o meu momento resultante, ou torque resultante, vai ser igual ao momento 1 mais o momento 2. Meu momento resultante vai ser igual a 24.000 raiz de 3 mais 24.000 raiz de 3, que vai dar 48.000 raiz de 3. Aí você vai falar assim, poxa, aqui não tá... Era mais fácil as alternativas estarem com essa raiz de 3, né? Mais dificultado. Raiz de 3, aproximadamente 1,7. Se você usasse uma casa decimal a mais, já não encontrava as alternativas ali próximas. Complicado. Então, momento resultante vai ser igual a 48.000 vezes 1,7, que vai dar 81.600 Newton por Newton metro. Então, o meu momento, se eu puxar a vírgula,
1, 2, 3, 4 casas. 1,16 vezes 10 à quarta Newton vezes metro, que vai dar a letra B. As últimas questões eram um pouquinho mais trabalhosas, né, pessoal? Tá bom, pessoal? É isso. Questão número 49. A questão diz assim: com o intuito de verificar a relação entre temperatura e período de um pêndulo de aço, foram realizadas 3 simulações em um laboratório de termodinâmica. A cada simulação, a temperatura θ do ambiente foi modificada, sendo θ1 igual a menos 10 graus Celsius, θ2 20 graus Celsius e θ3 50 graus Celsius. Nas simulações, apenas a temperatura foi alterada, mantendo-se constante o comprimento inicial do pêndulo e o deslocamento em relação ao ponto de equilíbrio, como indicado o esquema a seguir. A gente tem o comprimento, que foi mantido inicial, e o deslocamento. Após o equilíbrio térmico, nas temperaturas θ1, θ2 e θ3, foram medidos os respectivos períodos, período 1, período 2 e período 3. A relação entre os períodos está descrita em... Bom, pessoal, vamos relembrar algumas equações importantes aqui, né? Equação do período do pêndulo simples, porque vai ser fundamental para a gente poder interpretar essa relação do período aí, tá? Só lembrando que esse aqui são prints do meu e-book de equações, conteúdos de física completo para Enem, vestibulares e concursos militares nível médio. Sempre conceitos, equações, unidades de medidas, conversões. O link está fixo aqui nos comentários, caso você tenha interesse de conhecer. Então, o período do pêndulo simples, ele é igual a T, que é o período em segundos, é igual a 2π raiz quadrada do comprimento do pêndulo dividido pela gravidade do planeta. Então, a única coisa aqui que a gente depende, o planeta vai continuar o mesmo. O 2π é uma constante aqui, então L vai ser a única coisa que vai ser modificada, né? E como está variando a temperatura, esse L vai sofrer dilatação linear, tá bom? Uma questão de dilatação linear com o período do pêndulo, onde a dilatação linear é dada por ΔL igual a L0 vezes alfa delta θ, onde ΔL é o quanto a barra dilatou, ou o comprimento do fio, igual a L0, que é o comprimento inicial do fio, vezes alfa delta θ. Ela também pode ser escrita dessa maneira. Por quê? O que é ΔL não é L final menos L inicial? Aí se eu escrever assim, ó, se eu jogar o L0 aqui para dentro, vai ficar assim, L0 era menos vai mais, e mais L0 alfa delta θ, certo? Coloco em evidência o L0, vai ficar 1 mais alfa delta θ. É essa segunda forma que eu coloquei aqui. Então, essas duas maneiras de escrever a dilatação linear é muito comum nos vestibulares, tá bom? Então, esse L aqui é esse L aqui. Então, ou seja, L vai ser comprimento inicial, 1 mais alfa delta θ. Vamos escrever isso lá para a gente poder fazer essa comparação? O período do pêndulo é igual a 2π raiz de L sobre G. Então, a gente já viu que quanto maior o comprimento, maior o período. E a gente sabe que L final é igual a L0, que multiplica 1 mais coeficiente de dilatação linear vezes variação de temperatura, ok? Então, o que a gente conclui aqui? Eu vou escrever isso aqui dessa forma. Período igual a 2π raiz. Quem é L não é L0 que multiplica 1 mais alfa delta θ? Então, vamos entender o que a gente está vendo aqui. O G, lembra que eu falei? É o planeta, não vai mudar. 2π não dá. L0 também não muda, porque ele fala que mantém constante o comprimento inicial. Alfa é o coeficiente de dilatação do material. Então, o fio não muda. Se o fio não muda, o alfa não muda. Então, a única relação que nós temos aqui é o período e a variação de temperatura. Então, se eu sei que quanto maior a minha variação de temperatura, ela está aqui no numerador, quanto maior a minha variação de temperatura, maior vai ser o meu período, porque eles são grandezas diretamente proporcionais. Ok? Então, se eu tenho uma maior variação de temperatura, eu tenho um maior período. Então, vamos anotar aqui essas temperaturas que ele dá para a gente. Ele falou θ1 igual a menos 10, θ2 igual a 20 e θ3 igual a 50. Então, pessoal, eu sei que θ3, 50 graus, é maior que θ2,
que é maior que θ1. 50 é maior que 20, que é maior que menos 10. Consequentemente, eu sei que ou eu posso escrever da seguinte forma: θ1, temperatura 1, é menor que a temperatura 2, que é menor que a temperatura 3. Ou seja, período 1 vai ser menor que o período 2, que menor que o período 3, pois são grandezas diretamente proporcionais. E onde está escrito isso? Nas alternativas. Letra C, período 1, menor que período 2, menor que período 3. Resposta letra C. Claro, pessoal, se a gente for olhar assim um pouquinho mais profundo, a gente vai falar assim, mas aqui é variação de temperatura, aqui está a temperatura. Enfim, são detalhes aí que eles poderiam ter observado nesse problema, que eu acho que ficaria melhor. Mas, olhando de forma geral, é isso aqui, tá bom, pessoal? A relação de temperatura com o período do pêndulo simples. Tá bom, pessoal? É isso. Questão número 50. A questão diz assim: um caminhão dos bombeiros com massa de 18 toneladas se desloca inicialmente com velocidade V1 de módulo igual a 72 km por hora. Após realizar uma curva, esse caminhão atinge a velocidade V2 de módulo igual a 54 km por hora. Observe a imagem. Então, estava com uma velocidade V1, depois foi para uma velocidade V2. Nessa situação, o módulo da variação da quantidade de movimento do caminhão em quilogramas metros por segundo o pessoal ele pede aqui no sistema internacional, né? Então a gente está vendo aqui que ele está te dando a massa do caminhão em toneladas, a velocidade em quilômetros por hora. Aí você nem começa a fazer nada. A primeira coisa que você faz é pensar nessas conversões, tá? Antes de iniciar todo o raciocínio físico da questão. Vamos lá. Dados. Eu tenho que a velocidade 1 é 72 km por hora. Pessoal, 72 km por hora não é sistema internacional, eu tenho que dividir por 3,6. Velocidade 1 vai ser 20 metros por segundo. Quilômetros por hora para metros por segundo, a gente divide o valor por 3,6. E ao contrário, a gente multiplica, ok? V2 é igual a 54 km por hora. Se eu dividir por 3,6, V2 vai dar 15 metros por segundo. Prontinho, sistema internacional. Essa massa aqui, a massa do caminhão, 18 toneladas. Tonelada não é sistema internacional, tem que ser em quilo. Então é só multiplicar por 1000, porque uma tonelada tem 1000 quilos. Então, 18 mil quilos. Ou posso escrever em potência de 10 para facilitar, quilos, ok? Então agora sim, posso começar a respirar. Então vamos relembrar o conceito de quantidade de movimento, né, pessoal? Então esse aqui é mais um print do meu e-book de equações, o link está fixo aqui nos comentários, caso você tenha interesse de conhecer. A quantidade de movimento é uma grandeza vetorial. Reparem aqui, tem uma setinha aqui em cima, uma grandeza vetorial, tá? O vetor da quantidade de movimento, ela segue o vetor velocidade, tá? Então, quantidade de movimento vetorialmente falando é igual a massa do corpo vezes a velocidade do corpo, de forma vetorial. São duas grandezas vetoriais, tá bom? Então, olha só. Eu vou estender ele até o centro aqui, só para a gente ver. Vetor 2 aqui. Vetor 1 aqui. Então, o meu vetor resultante, pessoal, da quantidade de movimento tá aqui. Eu não queria botar tão trepado, mas... Não queria botar assim, mas tá bom. Entenderam a ideia? Eu vou ter que fazer o somatório vetorial. Então, aqui eu tenho V2, certo? Aqui é V2. V2. Vetor aqui é V2. Esse vetor aqui é V1. Lembra que a quantidade de movimento, ela é na mesma direção e sentido do vetor velocidade? Então, aqui vai ser quantidade de movimento 2, aqui vai ser quantidade de movimento 1, e aqui vai ser a variação da quantidade de movimento, ok? Então, aqui eu tenho um triângulo retângulo, pessoal. Hipotenusa ao quadrado igual a soma do quadrado dos catetos, né? Olha só, hipotenusa é ΔQ, que é o lado oposto ao ângulo de 90. Hipotenusa ao quadrado igual a soma do quadrado dos catetos. Q1 ao quadrado mais Q2 ao quadrado.
Só isso. Aqui eu botei minha variação da quantidade de movimento. Tinha que fazer essa análise vetorial. Se não fizesse, resolvesse direto, a quantidade de movimento 1, a quantidade de movimento 2 não daria certo, tá bom? Então vamos lá. Variação da quantidade de movimento, ΔQ ao quadrado é igual a Q1 ao quadrado mais Q2 ao quadrado. Apesar, pessoal, que eu poderia chamar final e inicial, tá? Você que sabe. Porque parece que são duas, né? Mas é o mesmo caminhão, tá bom? Eu vou chamar de 1 e 2 mesmo, tá? Variação da quantidade de movimento ao quadrado vai ser a massa de 1. A massa de 1 não, é a mesma. A massa do caminhão vezes a velocidade de 1 ao quadrado, mais a massa do caminhão vezes a velocidade 2 ao quadrado. A variação da quantidade de movimento vai ser a massa do caminhão 18 vezes 10 ao cubo. Nós já convertemos, tem que estar no sistema internacional. A velocidade 1, 20 metros por segundo ao quadrado. Nós já convertemos, isso tudo ao quadrado. A massa do caminhão, 18 vezes 10 ao cubo, vezes velocidade 2, 15, isso tudo ao quadrado. Okay? Cuidado para não resolver fora, tá, pessoal? Botar só a velocidade ao quadrado. Muito aluno erra. 18 vezes 20 vai dar 360 vezes 10 ao cubo ao quadrado. Mais 18 vezes 15 vai dar 270 vezes 10 ao cubo ao quadrado. Ok? Pessoal, o que eu vou fazer aqui para poder facilitar? Tá vendo esse zerinho aqui? Isso aqui é a mesma coisa que 36 vezes 10, concorda? 36 vezes 10 dá 360? Então, eu vou pegar aqui, ó, eu vou somar esse 10 aqui, ó. Vai ficar 36 vezes 10 à quarta. Vê se vocês conseguem enxergar. 36 vezes 10 à quarta. Porque eu peguei um zerinho aqui e acrescentei aqui. Entenderam? Para poder facilitar o somatório aí. Para poder facilitar quando eu elevar ao quadrado. Mesma coisa aqui. 27 vezes 10 à quarta. Ah, Laís não queria fazer isso. Tudo bem, seu cálculo vai ficar maior, tá? 36 ao quadrado vai dar 1.296. 4 vezes 2 vai dar 8. Esse quadrado, pessoal, ele vai para os dois, tá? Vai para cá e vai para cá. Mesma coisa aqui. Mais 27 ao quadrado dá 729. Ele não foi generoso nos cálculos, né? 4 vezes 2, 8. 1.296 mais 729 vai dar 2.025 vezes 10 à oitava. Para eu tirar esse quadrado daqui, eu tenho que passar a raiz quadrada lá para o outro lado. Aqui é só tirar o número de dentro da raiz. 2.025 vai dar 45. O 10 à oitava vai ficar 10 à quarta. Aí aqui no caso as alternativas está como 10 à quinta. Então eu tenho que puxar uma vírgula para a esquerda e aumentar um expoente. Então 45, 4 vai ficar 4,5 vezes 10 à quinta. Então puxou a vírgula para a esquerda, acrescenta 1 no expoente. Quilogramas, metros por segundo, tudo no sistema internacional bonitinho. Pessoal, aqui a conta que era pesada, né? Na verdade, sem calculadora acaba ficando bem ruim, né? Porque você já tem a pressão da prova em si. E ainda ter que fazer o cálculo com números muito grandes, fica um pouco ruim. Mas fazendo devagarzinho, você chega lá. Eu gosto muito de trabalhar com a potência de 10, para evitar, né, ter números com muitos zeros, né? Facilita um pouco. Tá bom, pessoal? É isso. Se vocês gostaram dessa resolução, peço que deixem o seu like, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo com seus amigos que também estão estudando para o vestibular. Isso vai nos ajudar a produzir cada vez mais conteúdos como esse. Muito obrigada, forte abraço, até a próxima questão.